Iremos trabalhar nesse tópico com o sistema de equações lineares, as primeiras noções de um sistema linear. Então, em primeiro lugar, a definição, né? O que é um sistema linear? É um conjunto formado por equações lineares, né? Então, é um conjunto formado por equações chamadas de lineares. E o que são equações lineares? Olha aqui, ó, nós colocamos três exemplos para vocês observarem. Essa primeira equação, 2x menos 3y mais z igual a 2, é uma equação linear. Essa segunda, a menos 2b igual a 3, é uma equação linear com duas variáveis. E essa terceira, 2x1 menos 4x2 menos 3x3 igual a 0, é uma equação linear com três variáveis. Tem uma observação para você identificar uma equação linear, que é a seguinte: ela sempre tem duas características. A primeira é que cada termo possui uma variável. Então, cada termo possui uma única variável. Você não tem um termo misto, um termo que tenha x e y junto, um termo que tenha x vezes y, x sobre y, etc. Cada termo possui somente uma variável. Além do que, se você olhar o expoente de cada variável, o expoente de cada variável tem que ser 1. Né? A gente chama de expoente unitário. Então, o expoente da variável, das variáveis, igual sempre a 1. Então, toda equação que tenha essas duas propriedades, né, simultaneamente, ela é dita linear. Então, para uma equação ser linear, ela tem que ter, cada termo da equação tem que ter uma única variável e, além disso, o expoente de cada variável tem que ser 1. Observe, ó, primeiro termo, 2x, segundo, menos 3y e mais z. Né? Ainda, nessa equação, o 2, o menos 3 e o mais 1 aqui são chamados de coeficientes, ok? Coeficientes reais. Aqui, ó, o 1 que multiplica o A e o menos 2 que multiplica o B, coeficientes. Esse 2, esse menos 4, esse menos 3 são os coeficientes dessa equação. Esse 2 aqui, esse 3 aqui e esse 0 aqui, eles são chamados de termos independentes. Além disso, se você olhar essa equação aqui, o termo independente é 0. Toda equação que tem o termo independente igual a 0, ela é chamada de homogênea. Então, uma equação homogênea é aquela que o termo independente é igual a 0. Se isso acontecer, ela recebe o nome de homogênea. Beleza? Então, vamos dar um exemplo de um sistema linear. Né? O sistema linear, o que é então? É um conjunto formado por equações lineares. Então, vou montar um sistema aqui com três equações e também com três variáveis. A gente diz que é um sistema quadrado, porque o número de equações é igual ao número de variáveis. Então vamos pegar aqui, ó, 2x menos y mais 3z igual a 0. Uma homogênea, não tem problema. Segunda, 3x mais 4y menos 5z igual a 2. Uma equação linear também. E a última, 5x menos 2y mais 4z igual a 3. Então, as três equações são lineares. Por quê? Porque elas têm em cada termo uma única variável e o expoente unitário. Elas atendem essas duas condições aqui. Okay? Então, linear, linear, linear formam um conjunto que forma um sistema de equações lineares. Beleza? Então, é um chamado sistema linear. E todo sistema linear tem uma forma chamada de forma matricial. Né? O que é uma forma matricial? É um jeito de representar esse sistema através de matrizes. Né? Qual vai ser essa forma matricial? Vai ser a seguinte, ó, aproveitando esse exemplo aqui, você vai pegar sempre uma primeira matriz, que é a matriz formada pelos coeficientes das variáveis. Então, observe aqui, ó, 2, 3 e 5. São os coeficientes da primeira variável, do x. Então, você pega lá o 2, o 3 e o 5. Agora, ó, menos 1, 4 e menos 2. Menos 1, 4 e menos 2 são os coeficientes da segunda variável aqui, do y. E finalmente da terceira variável, 3, menos 5 e o 4. 3, menos 5 e o 4. Então é a matriz dos coeficientes. Essa matriz aqui é uma matriz muito importante. Você só extrai os coeficientes de cada variável colocando em ordem. Então, a forma matricial vai ser essa matriz que multiplica a matriz coluna formada
pelas variáveis, que no caso são x, y e z. Então sempre aqui vai ser uma matriz coluna. E o resultado desse produto tem que dar uma matriz coluna, que é formado pelos termos independentes, o 0, o 2 e o 3 lá no sistema. Então observe lá, 0, 2 e 3. Então esse produto, né, dessas matrizes, se você fizer o produto, lá, 2 vezes x, menos 1 vezes y e 3 vezes z, você tem a primeira equação. Esse produto é a forma matricial de se representar um sistema de equações. Essa matriz geralmente a gente chama de matriz A, essa matriz aqui geralmente a gente chama de matriz X, e essa matriz aqui vai ser a nossa matriz B, sendo que A é sempre a matriz dos coeficientes, ou ainda é chamada a matriz principal do sistema. Então essa matriz é a matriz dos coeficientes, beleza? Ou matriz principal. Principal porque é a mais importante de todas. Alguns autores ainda chamam de incompleta do sistema. Principal ou matriz dos coeficientes. Essa aqui vai ser sempre a matriz das variáveis, né? Então, ó, variáveis. Você pega as variáveis que você tem no sistema, e a matriz B vai ser sempre a matriz dos termos independentes. Então a matriz B, você vai pegar os termos independentes das variáveis que estão sempre do outro lado da igualdade. Então todo e qualquer sistema de equações, seja linear ou não, você pode escrever dessa forma matricial. Lembrando que sempre essa ordem é importante. Então você vai ter a matriz dos coeficientes, que você subtrai lá, ó, 2, 3 e 5, menos 1, 4 e menos 2, 3 menos 5 e 4, vezes a matriz das variáveis, que vai ser sempre, tanto essa quanto essa, vão ser matrizes colunas, ok? Então as duas vão ser matrizes colunas, tanto a dos termos independentes quanto a das variáveis. Vão ser matrizes colunas, uma coluna com as variáveis e uma coluna com os termos independentes. Então essa é a chamada representação matricial de um sistema de equações lineares. Então aí está. Nós vamos ver agora como é que você faz para encontrar, para verificar quando que você tem uma solução de um sistema, né? Quando que você sabe que uma sequência ordenada é solução do sistema. Ora, para ser solução, ele tem que verificar todas as equações desse sistema, né? Então, por exemplo, ó, o par, né? Vamos pegar um sistema que tenha duas equações. O par ordenado, 4 e 1, é solução do sistema? Vamos verificar. A pergunta é, esse par é a solução do sistema? Vamos colocar o sistema aqui abaixo e ver como é que se verifica se é a solução do sistema ou não. Então esse sistema é x mais y igual a 5, e a segunda equação é x menos y igual a 3. Então, para que um par, uma sequência, um terno, uma quadra seja a solução do sistema, ele deve fazer o quê? Deve verificar, né, verificar todas as equações, né, do sistema. Todas as equações, verificar todas as equações do sistema. Ou seja, tem que ser verdadeiro, substituindo, tem que ser verdadeiro em todas as equações do sistema. Então o que você vai fazer? Você vai pegar lá, ó, o teu par é 4 e 1. Você vai substituí-lo nas equações. Então, substituí-lo nas equações para ver se verifica ou não. É isso que você faz. Se tiver 10 equações, tem que fazer a verificação nas 10 equações. Aqui eu só tenho duas. Então, lá, a primeira equação. Vamos lá, a primeira equação é x mais y igual a 5. Se você substituir lá o x igual a 4 e o y igual a 1, 4 mais 1 realmente deu 5. Então, verificou a primeira equação. Na segunda equação, quem nós temos lá? Ó, x menos y igual a 3. Então, você vai substituir o x. O x é o 4 e o y é 1. 4 menos 1 igual a 3. Também verificou. Quando que uma sequência é a solução do sistema? Quando verificar todas as equações, não pode furar nenhuma. Verificou a primeira, verificou a segunda. Logo, a resposta é 4 e 1 é uma
solução do sistema, né? Então, para você saber se é a solução ou não, não tem jeito. Tem que fazer a verificação ou tenta resolver o sistema, ok? Aqui era só para verificar. Então, verificar é substituir nas equações. Substituir nas equações, em todas. E tem que verificar todas. Se uma delas não der certo, é falso, não é a solução. Então, sempre que você souber que é a solução, ou se ele perguntar, a dica é: substitui nas equações e faz todas as operações necessárias para verificar. Ok? Era isso. Até uma próxima.